amigos, eu sou jornalista e diretora da Bantman, que é um dos meios de comunicação parceiros do festival. Morabeza é uma palavra que provavelmente todos já ouviram, mesmo sem entender o significado. Talvez até a tenham usado. Quando é que nós normalizamos a indiferença? Quando é que isto aconteceu? Quando é que nós deixámos de olhar para o outro com a humanidade que devíamos? Não sei qual vocês querem começar. Eu sou o Cláudio Romão, como já apresentaram aqui, e neste tema eu acho que é importante estarmos sempre a falar deste tipo de assunto, porque a sociedade perdeu o fio condutor que os nossos mais velhos, os anciãos, nos mostraram no início. Eu acho que a indiferença raramente aparece como uma decisão, mas sim como uma omissão. Tudo que nós atualmente vivemos tem a ver com a percepção ou falta de confiança, como a colega acabou de dizer, porque os meus pais deixavam a mim ou as minhas irmãs a vizinho, e eu também vivi naquele ambiente em que quando o vizinho precisava de alguma coisa eu ia lá ajudar. Mesmo que esse vizinho não me pedisse, eu oferecia. E isto acabou-se de um momento a outro, porque também entrou o fenómeno globalizado do mundo digital e as informações também que nós recebemos dos canais oficiais televisivos transmitem informações que muitas vezes traz-nos um medo e não dá confiança e não mostra muitas vezes os programas que vão às comunidades para mostrar aquilo que dia a dia as comunidades fazem para ajudar uns aos outros. Porque as pessoas que nasceram nessa época, ao ver sempre, assistir sempre televisão a mostrar coisas que vão deixar mais desconfiados de uns aos outros. Mesmo em casa não confiam no irmão, no primo, e isto perdeu-se muito. E passou-se a não se ver muito aquela questão de comunidade. Eu sou o coordenador do Grupo Cultural Neto Expandir, estou a gerir mais de 60 elementos, e eu sei dia a dia, eu vivo isto dia a dia, de como nós podemos ajudar uns aos outros. Isto fortalece-nos e nós vivemos como irmãos. E uma vez que isto perde-se um pouco pelas pessoas que vivem numa comunidade, passa a não ter confiança. Quando não tem confiança, passa a existir essa indiferença. Morabeza é uma palavra muito importante, sobretudo no nosso país, na Guiné-Bissau, que tudo que vem nós acolhemos, porque acolher é dizer à pessoa que ok, estou aqui na minha casa, esta casa também pertence a ti, e isto deixa a pessoa mais confiante e com segurança de poder seguir com os procedimentos de convivência social na comunidade. Isso ajuda a comunidade a crescer. Sou locutor de rádio com os meus 15 anos de idade. E entrei na rádio porque nasci no meio em que tudo se juntava, virava mais para a arte, neste caso. Eu disse, não, tem pessoas que têm talento, mas não chegam na comunicação. Às vezes tem que pagar para poder chegar lá, mas eu tenho que mudar isto. Eu fui para fazer rádio. Mas é importante esta questão do papel que a mídia tem para estas questões, porque tudo que nós passamos nas comunicações, ou tudo que se passa a ser como verdade. E a colega disse que tem canais de televisão que não é assistido. Isto é muito bom, porque tem linhas editoriais que não trazem coisas boas para as crianças adquirirem. Portanto, é importante nós focarmos a informar boas práticas. As práticas de nós podemos ajudar. Há pessoas aqui, por exemplo, lá na minha terra não, mas aqui a pessoa está com uma coisa, pode ser uma comida, né? Para comer, prefere jogar essa comida no lixo ao invés de dar
o vizinho ou outra pessoa. Isto na nossa terra, isso é má. Pode não, essa pessoa não querer tomar, mas oferece na mesma. E só dei esse exemplo na comida, mas tem muitas outras coisas que as pessoas têm possibilidade de poder ajudar uns aos outros, mas não fazem. Não sabemos porquê. Porque também pode ser influenciado pelas mídias ou pelas coisas que a pessoa viveu durante a sua infância, não está habituado a partilhar as coisas, e por isso é que a mídia teria um papel importante nesta questão. Poder fazer com que essas pessoas adquiram este tipo de comportamento, porque não podemos nascer todos do mesmo jeito, mas podemos aprender a praticar uma coisa que isto vai ajudar também a comunidade. Então nós temos problemas aqui, temos que resolver, mas não podemos esquecer também da questão em casa. Quando é que foi que um africano achou que o outro africano, irmão, igual assim, veio aqui para me roubar, veio aqui para me destruir? Claro que tem a ver com as nossas feridas coloniais e etc., mas é preciso que o mundo se posicione, que instituições e que festivais como esse, nós comunicadores, e vocês aí do outro lado, nos posicionemos e denunciemos o que está acontecendo na África do Sul. A xenofobia tem que acabar. Sim, sobre essa questão de tolerância e também a questão de acolher, a questão de mídia influencia também bastante no comportamento de dia a dia das pessoas. Tolerar uma pessoa, neste caso, eu posso dizer, ok, estás aqui, eu vou te acolher, não vou te bater, mas pode estar à vontade, né? Ver uma pessoa já tem com uma bias aí, já coloca essa pessoa numa categoria que não é, talvez, bom de comunicar com esta pessoa, porque pode ser má ou uma coisa. Eu trabalho numa empresa aqui, que quase 5.000 funcionários, eu fico um pouco pasmo, porque quando chego, falo bom dia ou boa tarde, a pessoa nem olha para ti. E isto, na nossa terra, nós que somos habituados a comunicar, a falar uns aos outros, torna-nos, temos porta aberta de acolher pessoas, torna-se um pouco estranho, mas pronto, estamos a viver nesta realidade, mas é que a comunicação, a imprensa e tudo, poderia ajudar bastante nisto. E aí talvez entramos na parte de redes sociais. Internet é uma oportunidade de podermos transmitir o nosso ponto de vista, né? Mas há certas questões em termos de algoritmo que depois puxa-nos ou obriga-nos a ver as coisas que talvez não nos é importante. Não é só porque eles querem que sejam assim, vão te obrigar a ver aquilo. E isto não é bom. Então nós também não podemos um dia sair para dizer vou denunciar isto. Como é que vais encontrar a linha, por exemplo, 247 de código para denunciar isto? Não pode. E nós podemos denunciar as coisas físicas. A pessoa que tem comportamento connosco pode denunciar. Eu passei 3 coisas, 2 coisas aqui em Portugal e uma em Marrocos, onde eu estudei. Quer dizer que é aquela cena. Quando chega, não te acolhe. Apesar de te tolerar, mas não te acolhe. E tu és já uma categoria. E essa categoria não é a categoria que eles querem comunicar. E, por exemplo, um dia na faculdade perdeu um computador, um laptop. E nós saímos, foi um dia de exame, saímos todos. Só que nós foram buscar-nos nas nossas casas. Voltamos para a faculdade, nem nos contaram o que era. Quando chegamos, disseram, ok, vocês estão aqui, têm que devolver o computador. Somos nós, eram 9 ou 8 pessoas, 8 ou 9. Tem que devolver o computador que tomaram aqui. Eu fiquei aqui. Quando me dizem que eu fiz uma coisa que eu não fiz, fico revoltado. E naquela altura começamos a discutir e saiu uma senhora a falar em Darija, árabe, de que encontraram um computador. Só que a pessoa que estava a falar conosco sobre
devolver o computador. De repente disse, não, já acabou, podem voltar. Eu disse, não vamos sair daqui. Tem que nos justificar o porquê que estamos aqui e porquê que temos que voltar. Porque começaram o assunto. Mas é longa história. Aqui em Portugal, eu estava a conduzir, não sei se o polícia pensou que eu não poderia ter o carro que eu estou a conduzir. No semáforo, parou e disse, documento. Eu disse, por quê? Não, temos uma denúncia de um carro. Mas uma denúncia normalmente vem com cor de carro, matrícula de carro, não sei o que. Toda essa característica, só para ver aquilo que diz no documento. Para quê? Para onde? Para como? E isto tem a ver com estas questões. Por isso, é importante este tipo de assunto ser discutidos. Porque ajuda muitas pessoas a verem do outro lado. Não pode ver só uma pessoa assim de repente e caracterizar esta pessoa. Não. Vocês vão falando. De acordo com a conversa, aprende a conhecer essa pessoa. E aí cabe a tua avaliação. A nossa intenção é trazer pessoas a conhecerem a nossa cultura, mas também conviver e partilhar com a cultura dessas pessoas. Isto é importante. Deve ser o nosso papel. De não só criticar, mas também contribuir para que outras pessoas, a nossa conversa, o nosso jeito de praticar na comunidade, transmita um valor a essas pessoas nas comunidades. Ajudando isto, nós fazemos isso dia a dia com a cultura. Cultura, comunicação nas nossas redes e os ensaios que temos, mas a intenção aqui é trazer, sobretudo, as pessoas, crianças afrodescendentes, nasceram cá, não sabem nem a situação geográfica de onde vieram os seus pais. Nós vamos, junto a essas pessoas, mostrarem o valor da cultura, contos, histórias e tudo. E isto é importante em qualquer sítio. Nós podemos, nas nossas publicações nas redes sociais, nas nossas lives que vamos fazendo, vamos sempre fazer um filtro do tema, do assunto que nós vamos levar à comunidade. Porque incitar mais ódio, falar das coisas que às vezes nos impõem a seguir e dar ênfase nessas coisas, apesar do algoritmo dar ênfase nisto, nós acabamos por, isto foi dito no canal X, então é verdade, mesmo que não seja. E nós temos o papel de poder olhar as coisas, verificar se é na realidade aquilo que está. E isto pode ajudar bastante a comunidade a poder partilhar-se. Mas também não esqueçam, cultura é a porta de entrada e de saída de qualquer situação, em qualquer povo. Se nós não partilharmos as nossas culturas, vamos estar sempre perdidos, porque não vamos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Com este tipo de pensamento, podemos estar sempre a transmitir as coisas na comunidade de forma positiva. Juntar as pessoas a falar com essa iniciativa, agradeço bastante pelo convite. Eu que não sou ninguém, mas de repente chegou o convite para mim. Mas é importante transmitirmos o nosso pensamento positivo para que a comunidade cresça. Porque sem este tipo de pensamento positivo, nós vamos sempre influenciar de forma negativa outras pessoas que talvez nos vão escutar. Por que quando um guineense tem um evento, não se vê os angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, santomenses, esse povo todo não se vê? E por que às vezes é ao contrário? E nós podemos trabalhar para isto, porque nós podemos fazer mudar as vidas dos nossos artistas participando nesses eventos. Nós podemos mudar a vida das nossas organizações apoiando essas organizações. Querendo ou não, podemos até tocar nas questões de políticas públicas, porque acaba por chegar nisto. E as ações que as pessoas individuais, como também Bantumé, Netos Bandi e outras instituições, organizações que não são mesmo instituições consideradas como ONGs, porque normalmente têm fundos
disponíveis para ajudar essas organizações, né? Não vou aqui citar, mas só para preencher o formulário pode levar uma semana. Tem tanta coisa que poderia ser mais simples possível para ajudar essas pessoas. Torna difícil até ter acesso a isso. Nós passamos a participar nos eventos de uns aos outros. Cabo-verdianos têm um evento, eu tenho que ir lá apoiar essa pessoa. E amanhã, se eu tiver, podem vir. Não podemos estar a dizer, não, isto é disto, isto é daquilo, isto é... Não, todos nós somos africanos. Eu costumo dizer, todos nós somos castanhos. Portanto, nisto, podemos nos entreajudar, porque é isto que faz força. A massa, o sucesso, faz-se com pessoas, com grupo ou quantidade de pessoas. Não é à toa que hoje tudo que se vê é através dos likes. A pessoa, para te ajudar ou ter colaboração contigo, tem que ver quantos likes é que tens, quantos seguidores é que tens. E se nós não ajudamos, como é que podemos ajudar? Ter esses números que tantas pessoas esperam. E até há pessoas, eu quase, como eu disse, todos os dias eu crio sistemas, crio plataformas, essas cenas de programação e tudo mais. Eu tenho a lógica, a ideia de como isto pode mudar a vida das pessoas na comunidade. Mas há pessoas que têm ideia de como prejudicar outra pessoa através disto. E é enorme. E tem colaboração, pronto, em termos institucionais estatais, com as pessoas, que fazem com que o algoritmo pegue a pessoa que quer promover, promove. E isso vê-se até nas questões de campanhas políticas. Influenciam, colocam as suas influências em termos digitais para poder mudar a opinião pública, porque essa pessoa tem bilhões de seguidores, tem bilhões de likes, e essa pessoa é que é importante na sociedade. E nesse sentido, temos que aceitar, receber e também aprendendo aquilo que já encontramos aqui e praticar, partilhar aquilo que nós trazemos e partilhar para que a comunidade seja melhor. Para mim é o fecho, né? As demandas são outras, as preocupações são outras, então isso influencia um bocado. Então muitas vezes nós, quando vimos dos nossos países, com uma expectativa de um acolhimento que muitas vezes nós ficamos decepcionados porque nós paramos com frieza, paramos com uma estrutura totalmente diferente e faz com que nós acabamos por nos fechar na nossa concha e não olhar para... Então também não vou ajudar o meu irmão Codovieiro, eu vou me produzir, pronto, estou a fazer a opção. Eu tinha muito mais perguntas para vos fazer, mas o tempo não está a ser nosso amigo. Eu vou ter terminado a nossa conversa. Agradecer-vos mais uma vez, agradecer a quem esteve aí desse lado também e que parou um bocadinho para nos ouvir. Obrigada a todos. Continuem, aproveitem o resto da programação. Continuação de uma ótima tarde. Obrigada.